Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal Palavras de Vida. Eu sou a Célia e hoje nós vamos entender, buscar na Palavra de Deus como devemos agir quando estamos no deserto do desemprego, principalmente quando ele demora demais de ser sanado, ou seja, quando o Senhor demora um pouquinho para abrir uma nova porta. O que ele nos diz? O que ele quer nos ensinar? O que a palavra dele fala ao meu e ao seu coração? Amém? Mas antes de começarmos o estudo, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa os seus comentários, para que o YouTube manda para mais vidas, porque a palavra de Deus ela sara, cura, liberta, anima e salva. Amém? Bora para mais um estudo. A pergunta é, querido, como posso confiar em Deus quando estou enfrentando desemprego? A perda de emprego ou da fonte de renda é um dos eventos mais angustiantes da nossa vida, não é, querido irmão? Especialmente para aqueles que sustentam uma família. Quando a mãe está desempregada e o pai está trabalhando, ainda dá para ir segurando. Mas quando o provedor da família, né, perde o emprego, como que isso funciona, né? Porque vem lá o medo. Essa situação acrescenta incerteza e turbulência emocional. Para o homem ou a mulher cristão, como que é enfrentar nessa dificuldade? Chega até pensar, ter dúvidas sobre a bondade do nosso Deus, sobre as suas promessas. O que devemos fazer? Onde devemos buscar essa força? Como o cristão deve reagir a esses eventos catastróficos da vida? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha o que o Senhor nos diz. Que princípios bíblicos podemos aplicar à perda de uma casa ou de um emprego ou de benefícios? Primeiro, é importante entender que Deus ordenou o trabalho à humanidade. Trabalhar é descrito como na Bíblia como um benefício porque fornece e cuida das nossas necessidades terrenas, né, querido? Isso está lá em Provérbios 14, 23, Eclesiastes 2, 24, 3, 13 e 5, de 18 a 19. E nos nossos recursos, ele é compartilhado não só com a gente mesmo, né? Com a nossa família também. Filhos, esposa. Então, quando estamos desempregados, quando o Senhor por algum motivo permite que uma porta seja fechada, é natural do ser humano ficar angustiado, porque o Senhor entende isso. Mas olha lá, o apóstolo Paulo lembrou aos crentes em Tessalônica que qualquer um que não está disposto a trabalhar também não deve comer. Ou seja, o Senhor diz que o vagabundo, ele não deve nem comer. Ou seja, o trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho, ele engrandece o homem. O trabalho faz com que ele mesmo se admire, né? E que o próprio apóstolo Paulo, ele trabalhou fazendo tendas para que ele não fosse pesado a ninguém. Isso está lá em Atos 18, 3, 2 e Coríntios 11, 11, 9. Assim, a perda do emprego não deve ser uma desculpa para a preguiça. E toda a diligência deve ser exercida para encontrar um outro trabalho o mais depressa possível. Porque isso está lá em Provérbios 6, de 9 a 11, porque muitas vezes, querido, a pessoa desanima. Mas ela deve crer que o Senhor tem uma porta aberta para ela. Você deve crer que o Senhor permitiu que aquela porta fosse fechada e tem uma nova porta para você em algum lugar. Por isso que você tem que bater. Bata, bata e abrir-se-vos-á. Ao mesmo tempo, talvez não seja possível encontrar uma posição igual em pagamento, prestígio, a que foi perdida. Talvez você não encontre daquela mesma maneira. Nesses casos, o cristão não deve permitir que o orgulho os impeça de tomar postos de trabalho em outras áreas, mesmo que isso signifique posição inferior ou menor salário. Pelo menos, querido, por tempo, seja temporariamente.
Devemos também estar disposto a aceitar a ajuda de outros crentes e da nossa igreja, talvez em troca de trabalhos que precisa ser feito em suas casas, pátios, instalações, enfim. Um irmão abençoar a vida do outro não é vergonha, porque o Senhor diz que eu e você sabemos só dar e temos que saber receber também. Por isso somos cristãos, por isso nós amamos um ao outro, porque muitas vezes o Senhor quer te ensinar humildade por algum motivo que só você no seu coração sabe o que está acontecendo, através de uma situação de escassez. Porque o Senhor nos disciplina até quando estamos desempregados. Muitas vezes o Senhor permite que uma porta seja fechada, querido, para nos ensinar a sermos humildes. Então, quando a Bíblia diz que nós provamos o nosso amor, amando uns aos outros, e o Senhor provê todas as coisas, às vezes com o irmão provendo através desse amor recursos para te ajudar, ou uma indicação de um emprego, ou abrindo uma outra porta, ou simplesmente orando por você para que o Senhor te conduza a essa porta que Ele abriu, seja para ganhar mais ou seja para ganhar menos, porque o Senhor provê a tua família, de um jeito ou de outro, creia nisso, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Estender e aceitar uma mão amiga nestes tempos são bênção para aqueles que dão e aos que recebem e exibem a lei de Cristo, que é o amor uns pelos outros. Está lá em Gálatas 6:2 e João 13:34. Então, não tenha vergonha de ser abençoado por um irmão, porque você já não abençoou diversas vidas? Você já não orou por diversas vidas? Por que você só pode dar e você não pode receber? E se for da vontade de Deus que naquele momento você receba, não feche o seu coração, porque Deus ele provê quem você nem imagina a provisão, porque Ele é o Deus da provisão. Então Ele provê recursos da onde você nem imagina para abençoar a sua vida em tempo de deserto. Lembra do maná que Deus mandava todo dia a porção que aquelas pessoas precisavam? Lembra-se disso, querido irmão? Da mesma forma, até mesmo a perda da casa, a casa da família, ou um carro porque o banco levou, ou porque você perdeu o emprego, porque a empresa foi à falência, enfim, tudo isso, todas essas coisas, a palavra de Deus diz que vai contribuir para o seu bem de alguma maneira, porque a Bíblia diz, e isso não pode abalar a sua fé, porque o Senhor diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo te será acrescentado. Então, o Senhor tem o acrescentar, querido irmão, para cada situação da sua vida. Você só precisa crer. Você só precisa crer. E se o Senhor quer, com essa situação, que você esteja focado, principalmente nas coisas do céu? Será que essa situação, muitas vezes, o Senhor não está permitindo para que o marido seja mais unido com a esposa, com os filhos, e para que dê importância para as coisas importantes da vida eterna, para que a fé e a família seja vista com mais importância? Será que não é isso? E nós sejamos menos focados nas coisas materiais que não têm valor eterno e que podem desaparecer em um instante? Deus também pode usar essa circunstância para nos lembrar da verdade falada por Jesus em Mateus 6:19 e 20 e orientar os nossos corações ao tesouro celestial. Acima de tudo, renovar a nossa fé e a confiança nas promessas de Deus é de extrema importância durante o período de deserto, seja ele na vida espiritual, financeira, familiar. Reler as passagens que falam da fidelidade de Deus aos seus filhos vão nos fortalecer e incentivar quando o futuro parece sombrio, quando a realidade parece carrancuda.
Também pode significar um longo período de desemprego durante o qual a fidelidade de Deus em prover o nosso pão de cada dia é mostrada para nós. Isso pode significar uma nova casa ou pode significar viver em uma circunstância reduzida com os familiares por um período de tempo, ou seja, em cada caso, a saída é realmente o caminho através da aprovação, o caminho através da perseverança da nossa fé. O caminho é ter a certeza de que Deus está na direção e confiar. Você deve confiar na provisão de Deus e ter a certeza que Ele está no controle de toda e qualquer situação. Ser forte e corajoso. O Senhor manda te dizer hoje. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. E assim, quando tudo isso passar, a sua fé será fortalecida, vai estar cada vez mais firme no Senhor e você será capaz de fortalecer outros irmãos através do seu testemunho a fidelidade de Deus neste tempo. Creia que nem a morte, nem a vida, nem o desemprego, nem a enfermidade, nem o luto, nem o engano, nada poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse tempo de deserto é para te fortalecer e creia que o Senhor tem uma porta aberta para você. Porque a porta que Ele abre, querido irmão, ninguém fecha. Porque esse Deus de amor